Ei, você, você sabe ser um bom líder? Você sabe quais são as características de um líder? A liderança é para todo mundo? Então vem comigo, eu tive um papo muito bacana com a Érica Linhares, uma super profissional e que eu acredito que vai contribuir para você, tá bom? Vem com a gente. O autoconhecimento faz uma diferença absurda de eu entender, ó, isso aqui eu não sou boa, mas eu posso me desenvolver, porque é óbvio que tem pessoas que têm talento. Talento existe, mas o esforço também existe, né? Eu brinco que Messi tem talento associado a esforço. O Cristiano Ronaldo tem mais esforço que o talento. E os dois praticamente têm a mesma quantidade de títulos, né? Já o Perfeito. Neymar tem muito talento e está começando a tentar se esforçar agora. E não tem esses títulos mundiais. Então, ou seja, o talento sozinho, sem esforço, não adianta muita coisa, é um desperdício. Já você não ter nascido com aquele talento, mas você se esforça muito, você chega lá. Foi algum vídeo seu sobre primeiro emprego, né? A gente tem muito jovem, muito aluno que está com esse medo, que fala, poxa, agora então, se eu não tinha emprego antes da pandemia, agora que eu não tenho diferencial nenhum. E eu vi você falando uma coisa muito interessante sobre como se diferenciar, quais os diferenciais de um jovem. Queria que você abordasse isso um pouco, porque eu acredito pra caramba, a gente na Microlins, a gente traz essa sua questão de a gente faz análise de perfil, a gente fala muito de habilidades para poder o próprio aluno falar, você tem sim características e habilidades que vão te destacar no mercado. Se conheça, faça esse autoconhecimento para poder você escolher certo e tal. A gente faz esse trabalho. E aí eu achei muito bacana e eu aprendi muito quando você falou disso. E eu queria que você falasse um pouquinho, esse jovem que vai estar em busca aí, que está preocupado com isso, qual o diferencial, o que, que ele pode buscar? Primeira coisa que eles reclamam comigo é falar, mas eu não tenho experiência. Eu falei, você tem. Você nasceu ontem? Você tem experiência. Conte a sua experiência. Como é que você foi na escola? Agora, você não vai ter. É isso que eu falo para as pessoas. Não faça nada mais ou menos na sua vida, porque você está complicando a tua vida. Você está complicando a tua vida. Se é para fazer, faz direito. Falo para todo mundo. Eu queria fazer pedagogia? Não. Só que só tinha esse curso na minha cidade. Eu não podia mudar da minha cidade naquele momento. Eu não podia abandonar meus pais no momento mais difícil da vida deles. Não podia fazer aquilo de jeito nenhum. Então foi uma escolha minha, não foi do meu pai e da minha mãe. Eu quis. Só que se era aquele curso que tinha, eu ia fazer muito bem feito. E hoje eu só cheguei onde eu cheguei por causa da pedagogia. Se você Olha me só. perguntar, vai voltar tudo de novo? Você vai fazer o quê? Eu vou falar para você, vou fazer pedagogia. Porque eu aprendi a arte de ensinar, aprendi a arte de educar, de tratar bem, porque criança você tem que tratar bem, você tem que cuidar. Aprendi a arte do cuidado. E eu fiz isso com adulto, que são meras crianças grandes, que é isso que a gente é. Com A gente certeza. continua precisando de cuidado e educação, mesmo grande. Mesmo grande. Só que as pessoas confundem. Acho que depois de grande a gente só tem que levar porrada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, top down, escalete. Fica tratando como se fossem pessoas ruins. Então, experiência você tem. Você não tem experiência naquela empresa com aquele trabalho, mas experiência de vida você tem. E aí você tem que contar qual é a sua. Você é um esportista? E aí você corre, você acha muito legal quando você corre, você se empenha muito. Na faculdade, o que você fez na faculdade? O que você fez de legal nessa matéria que você tanto amava? Você fez algum feito? Você fez alguma coisa que você acha que vale a pena contar? Que é muito legal? Você tem experiência. Você trabalhou na loja de um tio, de um amigo? O que eu falo para todo mundo é, primeiro, quando você está na faculdade, faça estágio logo de cara. É muito importante. A Adorei vida como isso ela quando você é. falou. A vida prática é muito importante. Perfeito. Né? Eu não estou falando que estudo não importa. Eu estou falando que estudo sem a prática e sem atitude é desperdício. Não adianta. Perfeito. Não adianta. Então, a vida como ela é, ela te ensina muito. Ela te ensina mais do que a sala de aula. Essa é uma grande verdade. Então, você precisa associar esses dois. E quem faz isso sai muito na frente. Sai muito na frente. Então, a primeira coisa, se você ainda está na faculdade, está me escutando, corra atrás de um estágio. Se você ainda está na faculdade, está me escutando, faça ela muito bem feito. Aprenda. É tão bonito aprender, é tão gostoso aprender. Tudo ensina, tudo uma hora vai servir para você. Então, eu sempre preferi trabalhar com pessoas esforçadas. Se é esforçado, mais talentoso, ótimo. Mas se é só esforçado, bom também. Eu nunca quis trabalhar com talentoso sem esforço. Então, para mim, uma das coisas, eu sempre fui uma menina muito esforçada, muito, muito dedicada a tudo que eu. Se era para fazer bem feito. Aprenda, pelo amor de Deus, você está pagando para aprender. E aprender, ai meu Deus, gente, é bom demais aprender. Eu Bom não demais. consigo entender quem não gosta de aprender.
sabe? É você crescer, você evoluir. Meu Deus, não é possível um negócio desse. E é um Sabe? sentimento para a vida toda, né? O Exato, e ninguém lifelong te learning. tira esse negócio, ninguém te tira. É muito bom isso. Então, faça uma faculdade bem feita, faça estágio. Ah, eu não tenho experiência. Tem. Se você fez uma faculdade bem feita, se você não fez estágio, você tem um monte de experiência para contar. Ah, eu fui orador da minha turma e eu fiz um texto assim. Gente, se você fala isso, a empresa faz assim, ó. Plum. Você foi Érica, é orador? importante como as pessoas não valorizam isso. Eu faço muita entrevista, né, de estagiário, a última etapa é sempre comigo. E eu pergunto, fala um pouquinho de você. Você não, nunca trabalhei. Mas você nunca trabalhou nada? Não, eu já trabalhei na padaria do meu tio, eu já vendi quentinha com a minha mãe. Aí a pessoa começa a falar, você fala, meu querido, você Porque não dá trabalha. valor, isso é Ah, mas é maravilhoso. porque não tem carteira assinada, não tenho como comprovar. Não, não quero comprovação, quero que você me conte. Me conta como é que foi. E é Exato. isso, E né? ele tem que contar uma narrativa do tipo, não gosto de ficar parado. E aí pedir meu tio. A empresa começa a ficar doida com uma pessoa assim. Perfeito. Você tem o que contar. Você fez alguma coisa. Você já existe nesse mundo. Ah, eu tenho outra coisa para te contar. Eu adoro praticar esporte. Tem outra coisa para te contar. Eu tenho uma avó. Isso aconteceu comigo, esse caso, que eu vou contar para vocês. Eu tenho uma avó e a coisa que eu mais gosto no mundo é de cuidar da minha avó. Ela tá com Alzheimer, ela tá morrendo e ela tá me ensinando muita morte. Na hora que esse menino falou isso para mim, eu olhei para ele e falei: você está fazendo muita coisa. Você está fazendo muita. Porque mostra sensibilidade, mostra Com cuidado. certeza. Com certeza. Algum feito você tem. Agora, se você não tem nada, começa a se preocupar. Aí E realmente. isso aí, Érica, até dentro da empresa, né? Eu tenho um time que está comigo nessa quarentena, 24 pessoas que batalharam e que, graças a Deus, atravessamos e estamos podendo chamar pessoas que a gente teve que dispensar no início. Eu falo muito isso. Tudo que eles fazem não é para a empresa. Eu gosto que poste, eu gosto que fale, porque é para vocês. Um dia vocês não vão estar comigo e eu tenho ex-colaboradores aqui participando. Beijo, Laurinha, já vi alguns aqui. É isso aí, mas você conta com prazer. Pô, quando trabalhava lá, eu fiz isso, eu que criei esse projeto. Isso é vocês. Alexandre, um beijo. Então, assim, são pessoas que realmente entenderam, mas não é todo mundo, né, Eric? Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Como que a gente inspira essa mudança? Como que um líder consegue... Ele já captou isso que você falou, tá aqui assistindo a live, já pratica, já entendi. Como é que eu transpiro isso para minha equipe? Porque nem sempre a pessoa líder é hierarquicamente acima, às vezes é par, né? E para clientes, como é que você transpira isso? Como é que você passa essa sua liderança, passa esse seu conteúdo? Liderança não tem nada a ver com cargo, hein? Liderança é nato. É uma coisa, não é dom. É uma coisa que você vai se desenvolvendo. Vai trabalhando. Isso vai trabalhando, vai virando um hábito e fica nato. Você vai liderar sua mãe, você vai liderar seu pai, você vai liderar sua filha, você vai liderar seus amigos, porque você desenvolveu o hábito da liderança. Isso. Então, não tem nada a ver com cargo. Tem gente que tem cargo de líder, mas não é líder. Tem gente que não tem cargo nenhum e exerce grande liderança sobre as pessoas. Um hábito. Você exercita a liderança. Bom, se você faz uma gestão técnica, puramente técnica, você não desenvolve isso nas pessoas. Isso. Se você cobra resultado, projeto, a qualidade Planilha, do projeto, horário de chegada, horário de saída, a planilha em Excel que não estava tão boa assim, um e-mail que não foi tão bem escrito. Não estou dizendo que não é para cobrar. Mas se você só vê isso, você só está desenvolvendo habilidades técnicas das suas pessoas. Então, elas também vão te entregar habilidades técnicas. Você também tem que fazer gestão de habilidades comportamentais. Então, é no dia a dia. Isso não é uma palestra, tipo assim, eu vou lá, vou palestrar, vou falar para de vocês, hoje, as pessoas vão entender. É o dia a dia. Então, eu estou numa reunião. Eu vi que uma pessoa ali não estava com senso de pertencimento, que ela ali jogou contra a equipe, que ela estava muito reativa. Acabou a reunião, chama lá na sala. A gente está falando de comportamento. Você foi extremamente reativo. E eu vou te contar por quê. Por causa disso, disso. Com exemplo, você só muda hábito com exemplo. Técnico, gente, é muito mais fácil de mudar do que comportamento. Técnica, a gente aprender 2 mais 2 são 4. Todo mundo aprende, tirando os preguiçosos. Quem que queira, né, aprende. Comportamento dói demais. Eu tenho que aceitar as minhas fragilidades. E dói para os dois, né, Érica? Dói tanto para quem está tendo a conversa desafiadora. Perfeito. Você chamar uma pessoa para falar, olha, não gostei, demanda coragem do líder. Então é constrangedor para os dois, muitas vezes, né? E para um,
demanda interesse genuíno. Eu gosto dessa pessoa e quero desenvolver essa pessoa, que a minoria tem. Para outro, demanda a dor do crescimento, porque dói. Isso. Eu admiti que eu sou protagonista da minha vida, que eu não sou a última bolacha do pacote, que eu sou cheio de defeitos e tá tudo certo, porque todo mundo é. Porque somos seres humanos e tá aí a beleza desse negócio. Tá tudo bem. Então a vaidade não deixa. Eu querer parecer ser não me deixa ser uma pessoa real, né? Eu vivo num mundo que não é real. Então, seria tão simples se a gente aceitasse que a gente é imperfeito. E aí o chefe ia virar para você e ia falar assim, olha, eu não gostei. Você ia falar, caraca, é verdade, porque você não ia doer. Érica, é tão simples, né? A resposta é essa. Ninguém quer justificativa, que é assim, pô, realmente, eu acho que Nossa, que você está vacilo. falando. Olha, toda vez que eu fizer, você me dá um toque, porque não é tão fácil mudar. Vai me dando esses toques até que eu vou conseguir. Gente, é bom para você. É você que vai melhorar, entendeu? Então, e outra coisa, as pessoas acham que enganam as outras. Ninguém engana ninguém. As pessoas fingem que não vê. Eu finjo que te engano, você finge que é enganado. E a vida segue. Mas todo mundo vê quando alguém mente. Todo mundo vê quando alguém é dissimulado. Todo mundo. É igual, sabe, quando você fala que está fazendo regime, está sempre mais gordo e nada. E a vida segue. Mas todo mundo vê quando alguém mente. Todo mundo vê quando alguém é dissimulado. Todo mundo. É igual, sabe, quando você fala que está fazendo regime, está sempre mais gordo e dando a comer e fica tentando insistir falando para os outros que você. Não é verdade. A pessoa O olha e fala. resultado está ali. Você olha e fala, entendi. Então, assim, o que eu falo muito para as pessoas é, como é que você vai fazer gestão do comportamento? A gestão do comportamento ela é diária e exige do gestor um olhar genuíno. Ele tem que é muito mais exigente do gestor. Cobrar resultado é muito simples. Você vai olhar na planilha e vai ver que ele não entregou. Você vai ver que ele não entregou aquele projeto, que não está naquela qualidade, que não escreveu o e-mail no tempo certo, que ele não está trabalhando 8 horas. Isso é muito simples de fazer. Né? Top-down. Eu estou Manda mandando você embora. fazer fácil, porque quem manda sou eu. Escaleixo. Não, você não sabe resolver. Deixa comigo. Você não ensina ele a resolver? Esse tipo de gestão era uma gestão muito simples. A outra gestão, que é a gestão do comportamento, ela é muito complexa. Não tem top-down. Eu tenho que te convencer a fazer. Eu tenho que te fazer entender. Então, eu estou perdendo tempo. É muito mais simples eu falar, faz. Perfeito. É o Então, ela dá investimento de trabalho. tempo verdadeiro. Ela dá trabalho. O outro, eu vou ter que te ensinar. Eu não vou ter que te falar, é para fazer isso e fazem. Se não entregar, te manda embora. Não, eu vou ter que falar, você entendeu? Entregar, te manda embora. Não, eu vou ter que falar, você entendeu? Não entendeu? Então eu vou ter que saber fazer. Opa, tem muito chefe que não sabe fazer. E agora? Você vai ter que ser mais profundo para fazer uma gestão do comportamento. Você não vai poder ser raso, porque você vai ter que ensinar como é que faz. Fora Porque que como não é tem que uma cobra sem fórmula, saber? né, Érica? Não tem uma fórmula. Você tem que ter a sensibilidade de ir sentindo, tá indo, né? Não, e você vai ter que ser mais profundo. Você vai saber de tudo da sua área? Não. Mas se não sabe, vai ter que falar, também não sei, vamos procurar junto. Então você vai ter que abrir sua guarda. Você vai ter que abrir sua guarda. Porque Vulnerabilidade, né? o jeito de ensinar não sou só eu ensinando. Sou eu certeza. dizendo, também não sei e vamos procurar ajuda. Mas eu não posso entregar uma tarefa e lavar minhas mãos. E dizer, se ferra aí, meu Está filho. sendo pago, isso aí. Você está sendo pago para Isso não é gestão do comportamento. Perfeito. Não é. Porque gestão do comportamento você faz pelo exemplo. E aí você vai ver que a pessoa não é uma pessoa que colabora, uma pessoa que faz fofoca. Vai ter que falar. Vai ter que falar. Vai ter que dizer, olha, eu vi. Você fez isso. E é chato, porque a gente quer ser amado. É chato. Você vai, porque você não tem interesse genuíno naquela pessoa. Para que eu vou me desgastar? É seu. Uma bela hora você vai ser mandado embora, o problema é seu. Então, os chefes não querem fazer isso. Então, ou seja, eu vou dar exemplo, como as pessoas não querem, né? Quando as pessoas chegavam, e quem trabalhou comigo sabe disso, eu olhava e falava assim, Érica, eu preciso falar uma coisa com você. Fulano de tal, eu falei, fulano de tal, você vai falar alguma coisa de fulano de tal? Peraí que eu vou chamar fulano de tal. Porque não fala de fulano de tal, tem fulano de tal, está. Não, mas aí por que a pessoa não vai pensar de mim? A pessoa vai pensar de você, nada. Você está falando alguma mentira? Você tentou falar com ela antes? Ou você está vindo dedar ela? Porque tem chefe que gosta que os outros dedem. Tem chefe que gosta de fofoca e depois reclama que fofoca dele. Se você fomenta a fofoca, fofocarão de você. Depois não reclama. Perfeito. Depois não reclama. Se você ficar querendo saber o que o outro pensa com o outro, e o que estão falando de mim aí? Tem chefe que pergunta essas coisas. Fomenta a fofoca. Então, ou seja, é exemplo.
Se as empresas não primeiro treinarem os seus gestores a fazer gestão do comportamento, ela não consegue, porque escada você lava de cima para baixo. Não consegue, porque isso é do dia a dia, é mais difícil. Então, primeiro você muda o comportamento dos gestores e depois esses gestores vão mudar o comportamento das pessoas que estão embaixo. É totalmente possível, mas não é fácil. E aí, Érica, uma outra coisa, eu ouvi isso esses dias, me perguntaram, Maria, você... É totalmente possível, mas não é fácil. E aí, Érica, uma outra coisa, eu ouvi isso esses dias, me perguntaram, Maria, você acredita que liderança dá para treinar? Eu falei, com certeza, só que tem que querer, a pessoa tem que querer realmente ser, né? E quando você fala essa questão de a gestão, muita empresa não entende isso, até tem uma amiga minha que me ligou esses dias para me perguntar, contrata pessoas, ela não entende que ela é o exemplo, você tem que ser o exemplo dessas conversas desafiadoras, de chamar, não, mas eu não gosto disso não, eu não gosto não, prefiro demitir e contratar. Vai ficar nesse ciclo para sempre, né? E quando a gente começa a perceber, Érico, o quanto é bonito você desenvolver pessoas, você vê pessoas que entraram, eu tenho um time muito jovem, né? Muito novinho. E aí eu vejo e falo, gente, ano passado essa pessoa quase foi mandada embora. Eu tenho exemplos que eu falo para a pessoa, falo, cara, olha como você cresceu. Eu conversei sério, falei, ó, não dá mais, você está errando aqui. Você quer continuar? Ou você está fazendo isso para ser mandado embora? Não, não, eu quero. E hoje você olhar para trás e ver, dá um orgulho muito grande, né, Érica? Você, como você já falou até uma vez, que você tem ex-colaboradores que trabalharam para você e que hoje está em direção de outra empresa, está não sei onde, que passou por você. É um orgulho, né? E a gente precisa. Tem duas maneiras de você pensar. Essas pessoas, ninguém é nada, todo mundo está alguma coisa. A Érica sempre foi, desculpa, foi dona na carreira? Não, já foi inclusive mandada embora. A gente tem momentos de vida. A gente não é sempre bom demais o tempo todo. Porque Nem o ruim homem é as suas demais, né? circunstâncias. Você passa por algum momento ruim na sua vida que acaba levando para o trabalho. Aconteceu isso comigo. Comigo. E se eu não tivesse um chefe que foi muito legal comigo e disse, ó, eu entendo o que você está passando, porque ele abriu a guarda, eu contei, depois eu voltei um Ronaldinho. Eu entreguei a liderança para a empresa. Mas eu poderia ter sido mandada embora, por gratidão. Então, eu já vi pessoas que começaram ruins e depois ficaram maravilhosas, como eu já vi pessoas que começaram muito bem e passaram por crise. Ninguém é 100% o tempo todo. Não tem como. Cabe ao líder ficar tentando fazer e tirando das pessoas o 100% delas o tempo todo. Você precisa... Agora, o outro lado precisa querer. Querer. Aquilo que você falou é muito importante. Por isso que eu falo que tem os dois lados, tá? Aí, se eu não tenho um líder assim, eu não vou crescer? Aí não. Porque você tem que se autoconhecer. Você tem que se autogerenciar. Não depende, porque são poucos os líderes assim. Eu estou sendo muito sincera. Perfeito, São Érica. muito poucos. Se tiver 10% no Brasil de líder assim, é muito. Se você pegar, agradece, ajoelha e fala, Deus, muito obrigado. Mas não é normal, porque as pessoas têm suas falhas, não foram educadas para isso. Culturalmente, a gente não é assim. Foi liderado por alguém e seguiu o exemplo daquele alguém que liderou ele como ele está te liderando. A cultura está mudando agora. Então, você não fica esperando alguém te bajular, alguém te exercitar. Vai fazer você mesmo. Eu já tive chefes horríveis na minha vida, como já tive chefes maravilhosos. Agora, nenhum deles regeu como eu ia controlar a minha vida. Óbvio que quando você tem um chefe bom, ele te funciona mais. Érica, tem uma pergunta que é exatamente o que você está falando. E como o funcionário deve agir quando percebe que o chefe não é líder, gosta de fofoca? É exatamente o que você está falando, né? Como agir? Depende muito da gente, né? Da sua forma de enfrentar. E uma vez você até falou, se tá tudo ruim, se realmente você não gosta, busca outra coisa e não fica reclamando, né, Érica? Tem 3 cenários. Tem um cenário de chefe muito difícil, né? Você tem que se adaptar. Gente, chefe é chefe. Vamos ser bem sinceros. Se você vai ficar naquele lugar, você tem que se adaptar ao chefe, tem que ser leal a ele. Não tem jeito. Não joga contra o sistema. Porque depois a culpa que era dele passa a ser sua. Isso é inocência. Você ficar falando mal dele no corredor, você ficar boicotando o resultado, uma bela hora você é demitido. E ninguém enxerga que a culpa é dele, a culpa é sua. Porque você passou a ter atitudes erradas em função da atitude errada do outro. Então, volto a repetir, a gente não tem atitude errada porque o outro errou. Um erro não justifica o outro. São 2 coisas distintas. Então, eu tenho um chefe ruim. Ou eu me adapto àquilo e penso, igual eu falei do jornaleiro,
Ele é que é louco, o problema é dele, vai viver com a loucura dele. Desculpa o palavrão. Merda entra, merda sai, não quero E eu saber. vou entregar o meu melhor. Vou fazer minha parte. Não é fácil fazer isso. É um controle da mente. Mas quando você consegue dar esse cliquezinho, nossa, você voa. Porque Voa. você vai encontrar muito mais chefe inseguro na sua vida do que chefe seguro e que sabe fazer gestão. Então, quando E você todo mundo entende te vê, né, Érica? Todo mundo vê, né? quando você entende que a insegurança é dele, que a loucura é dele, que a raiva é dele, que você não vai pegar isso para você e você continuar seguindo, não falar mal dele, não cai na pilha, porque muita gente cai na pilha. Continua entregando seu resultado, é uma coisa. O outro é, o chefe é escroto e ainda me boicota. O cara tá fazendo de tudo para ser mandado embora. Então, seja esperto, né? E começa a procurar outro emprego. Porque ele tem mais poder que você. Né? Muitas vezes a gente não consegue mudar o sistema. A vida, como eu já falei para vocês, não é Érica, justa. eu adoro quando você fala isso, de verdade, porque às vezes a gente tem uma utopia, o pessoal quer ouvir, não quer ouvir isso, quer ouvir assim, não, tem uma solução? Não. Tem vezes que a solução é não. Tem muita empresa, gente, que aceita ter um chefe ruim porque ele entrega resultado. E ela vai ficar com aquele cara, não vai trocar aquele cara. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Então você tem que pegar. E aí a minha opção foi sair. Foi sair. Mandei currículo para tudo quanto é lado, entendeu? E a minha opção é sair. No meu caso, aconteceu uma coisa inusitada. Na hora que eu pedi para sair, que eu falei que eu ia sair, mas aí na hora que eu fui sair, eu contei por quê. Porque eu também queria aliviar a barra dos funcionários que estavam embaixo. Eu não Não achei ficar. justo sair da empresa e deixar ele fazer o que ele fazia. Mas eu já tinha outro emprego. Não, não seja burro. Não sai sem nada com a mão na frente e outra atrás. Não sai mal visto. Porque ele ganhou o jogo. Segura a onda. Seja racional, seja sensato. Pega seu currículo, confia no seu tato. Se você é bom, uma bela hora você acha. Segura firme para não ser mandado embora, porque a gente arrumar emprego desempregado é pior. Respira fundo, porque senão você vai desesperar e vai aceitar qualquer coisa. Uma bela hora você vai conseguir um emprego, aí você tem poder. A gente briga quando a gente está com poder. Tem que ser inteligente. E aí você chega no RH sem depreciar ninguém, com fatos e dados. Não pode falar, ele é chato, ele é Fatos e louco, dados. que isso aí não adianta nada. Aí todo mundo vai falar, só porque você está saindo, está querendo depreciar. Eu estou saindo porque na reunião tal ele faz isso, porque aumenta a minha meta mais do que os outros, o relatório está aqui, foi isso que eu fiz. Olha só, ele aumenta a minha meta muito mais que a dos outros. Eu já entreguei liderança, eu já entreguei tudo que eu tinha para entregar. O mercado não dá para isso. A minha equipe está sem ganhar variável há 6 meses. Eu não consigo mais segurar a minha equipe. Então, isso aqui é perseguição. Então, fui mostrando com fatos e dados. E é por isso que eu estou saindo hoje. Eu não estou pedindo para tirar ninguém, não estou pedindo para fazer nada. Estou saindo hoje. Muito obrigada. É só com essa pessoa. Eu amo essa empresa inteira, e era verdade. Não tenho problema, estou saindo com o coração partido, mas nós dois somos pessoas incompatíveis. Não dá. Perfeito. Não deu certo, não deu match. Não deu certo. Ponto. Na mesma hora, o presidente da empresa me chamou, tirou ele. Olha E me isso, deixou. Érica. É isso. Mas isso não acontece Mas era um sempre. risco, né, Érica? É um risco. Mas eu não estava pensando naquilo. Perfeito. Por isso que aconteceu, porque para mim eu ia sair. Eu não Isso aí. fiz isso pensando nisso. Eu não fiz esse negócio achando que a empresa. Nunca imaginei que a empresa ia tirar ele. Nunca na minha vida. Quando você faz premeditada, é uma jogada e dá Isso aí. errado, porque é maldade. Você tem que procurar a tua vida, esquecer dos outros. Isso aqui não está dando certo? Isso aqui está me adoecendo? Isso aqui está acabando com a minha vida? Para quê? Pra quê? Eu não vou mudar o sistema inteiro. Então, o que eu faço? Eu me retiro. Mas me retiro de forma sensata, sem brigar, sem fazer escândalo, porque senão, gente, quem sai errado somos nós. Então, não tem por que fazer isso. Então, o que eu peço para as pessoas, é isso que eu chamo de mimimi, é a pessoa não ser sensata. Ela acalmar, respirar, Respirar. meditar. Porque senão só ela leva ferro. E aí o mal fica sempre vencendo. Porque geralmente essas pessoas muito más, elas são muito frias. Isso. E a gente não é. E aí a gente acaba perdendo. Então Perfeito, é Érica. muito importante a gente entender o seguinte. Eu tenho um chefe invejoso, que eu vi aqui. Eu tenho um chefe que tudo que eu faço, ele rouba meus negócios. A primeira coisa é tomar um café com o chefe e falar o que você pensa. De forma muito carinhosa. Não expõe o seu chefe. Fala, olha, sabe o que eu tô achando? Não fala você é invejoso, porque isso é uma agressão. Isso. Aquele dia eu fiz aquilo e eu achei que você ficou incomodado. Incômodo é inveja. E eu achei que você ficou incomodado. Você ficou incomodado? É o jeito que eu falo? Você gostaria que eu apresentasse de uma outra forma?
Como é que é? A Perfeito. pessoa, talvez ela nem saiba que ela está fazendo isso e ela muda, porque tem muita gente que muda, porque já aconteceu Sim, comigo o contrário. e você está dando a oportunidade para a pessoa também mudar, né, Porque Érica? tem que dar. Já Com aconteceu certeza. comigo, tá vendo como eu falo alto? E eu vou ficando feliz e eu tenho muita energia. Aí eu já prendo o cabelo, já sinto calor, já começo a falar. E eu sou muito assim. E quando eu tô com raiva também, eu sou assim. Aí o que eu faço? Chega! Mas, na verdade, eu não quero agredir. É um jeito, sei lá, uma É o cultura seu jeito. italiana. Sabe aquela coisa que vem? Eu não quero magoar, não é a minha intenção. Não é. Como tem gente que fala, oi, querida, e aí a intenção é te magoar. Mas o meu não é, entendeu? Aí veio um funcionário meu e falou, cara, eu não gostei do jeito que você falou pra mim. Gente, eu achei tão lindo o que ele fez. Você gritou comigo, foi desnecessário. Eu falei, nossa, me desculpa. Me desculpa, você tem. Eu fiquei com tanta vergonha. Mas se ele não tivesse me falado, eu nem tinha Sim, percebido que eu tinha feito perfeito, aquilo. Érica. Nem Olha tinha. que bacana. Ele me deu a oportunidade de melhorar. Ele me. Érica, olha só, eu não estou acreditando que já são 5 Pois é, para. A gente tem acabou. 5 minutos. Tipo assim, eu não entendo isso. Eu não sei se isso está certo, mas o relógio está mostrando. Cara, assim, te agradecer demais, Érica. Eu não quero perder, eu tenho que gravar, né? Tem que deixar. Não, tá Algumas pessoas certíssimo. já Eu faço a botaram. mesma coisa. Então, assim, para finalizar, o que eu gostaria muito também, que você desse alguma dica de livro, ou de filme, ou de documentário, alguma coisa. Obviamente, o teu canal do YouTube, eu aprendo muito. Então, assim, algumas amigas minhas às vezes perguntam, Mary, o que você assiste? Cara, assiste. Vai te dar uma luz, muita coisa ali você dá de conteúdo, né, de instrução que a gente fala, né? Os problemas que você vive ali, você dá alguma instrução. O que você poderia compartilhar aí de livro, de filme ou documentário que você. Vou compartilhar primeiro uma coisa que eu queria muito que vocês fizessem, que é gratuito, gente, que é o questionário que eu tenho de soft skills. Entra Eu lá, já fiz. Eu já fiz. preenche esse questionário Maravilhoso. e entenda quais são as suas habilidades, porque isso não tem fórmula. Cada um tem um lugar para desenvolver e tem um lugar que é bom. Entra lá, preencha as suas habilidades, preencha o questionário, que ele vai te Questionar. mostrar aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você é bom. Depois disso, o que você vai fazer? Naquilo que você é bom, você vai exaltar. Você vai fazer cada vez mais e você vai contar para as pessoas. Naquilo que você é ruim, se desenvolva. Aceita que é melhor. Você não é perfeito, tá bom? Então, preencha com a verdade. Não dissimula para você mesmo. Eu não tenho Perfeito. acesso a essas informações. Eu não posso ter porque é antiético. É você com você mesmo. É um presente que eu estou dando para a população brasileira, porque eu amo esse país, para ela se autoconhecer. Que o processo de qualquer coisa na vida é o autoconhecimento. Preenche, você vai entender, porque muitas vezes a gente não sabe onde a gente está pecando no mundo corporativo e onde a gente está agindo certo. Ele vai te dar um norte. Porque cada um é um. Aquilo que Com eu tenho de certeza. bom, você vai ter de ruim. A gente por isso que não tem fórmula. Então, qual que é o endereço do questionário? Teste.ericaconcalinhares.com. Tá? Aí vocês vão lá e façam isso, por favor, por vocês. Porque isso vai ajudar muito. E todo mundo que está preenchendo, eu tenho depoimentos maravilhosos Eu de pessoas que fiz, falam assim, Érica, adorei. Érica, nossa, abriu minha Adorei. mente, eu não sabia que eu era ruim nisso, eu nem sabia que eu era tão bom naquilo. Eu agora estou falando aquilo que eu estou bom, não estou tendo vergonha disso. Então, isso é uma dica que eu Tá dou. validado, né, Érica? Tá Exato. validado. Ajuda no autoconhecimento, que é importante. A segunda é o que você falou, o YouTube, lá, a Érica Linhares, o canal Érica Linhares, eu faço vários vídeos falando de todos os temas que nós estamos falando. Como distribuir meta, como ser um líder bom, como ser um funcionário exemplar, como isso, como aquilo. Assista aqueles vídeos. Aquilo é conteúdo gratuito. É conteúdo gratuito, eu não consigo entender. Maravilhoso. Assista didático. Um livro que eu acho muito legal para vocês que estão começando, para entender que todo mundo tem sua história, é aquele O Estagiário, que é um velhinho, um filme, desculpa. Um filme É um que eu quero filme. dar dica é O Estagiário, que é um velhinho que acha que não ia poder mais ter mercado de trabalho, que é igual quem é Maravilhoso. novo e acha que não vai poder, para você ver Isso. que tudo é a forma como você conduz. Né? Se você se dedica, se você capricha. E ele é um velhinho, muito velhinho, numa instituição super nova e ele refaz a instituição. Como um menino muito jovem pode chegar e trazer juventude e inovação para uma instituição. Assistam, porque eu acho muito legal. E um livro que eu gosto muito, que a gente está falando de mentalidade, é o Mindset, que mostra que crenças são coisas muito ruins.
Que se Maravilhoso. você tem crenças que te limitam e você... Isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade a gente se desenvolve, né? A gente não nasce, esse negócio de nasce líder, nasce assim, não, a gente desenvolve ao longo da vida isso. Érica, muito obrigada, lindona. Obrigada de coração. Um beijo aí, ó. Um monte de gente agradecendo. Eu adoro. De verdade, Érica, sou sua fã pelo teu trabalho, pela forma que você apresenta, pela tua verdade. Você é muito verdadeira e muito direta, porque tem gente que roda demais. Não é isso, não adianta sofrer, enfrenta que é melhor. Te agradeço. O livro é um mindset. Depois eu vou botar nos stories tanto o endereço do teste / Érica, eu boto lá, que aí pegam lá nos stories, tá bom? Beijo, beijo, lindona. Muito Tchau, obrigada. gente. Obrigada por Beijo, tudo. beijo. Beijo. Obrigada. E aí, gostou? Curtiu o vídeo? Então compartilha com amigos que você acredita que também poderão se beneficiar dessas dicas, tá? E não esquece de deixar aqui um comentário com o que foi mais relevante para você, tá bom? Tchau, tchau.